se dirigirem a pontos específicos, como suas origens, como seus albergues, e até mesmo pelo Vale da Sombra, porque como nós vimos ontem, o Ditinho, no outro quadro, aliás, o Ditinho, ele saiu da rodoviária, encontrou com uma pomba-gira, seguiu e acabou caindo no Vale das Sombras. Quer dizer, uma rodoviária que tem, os pontos de referência dela são diversos. Interessante observar que nessa rodoviária nós vemos aqui sobre o telhado dela, no caso, esses pontos escuros seriam uma espécie de alto-falante. E aqui existem vozes que, vamos dizer, orientam as pessoas que estão chegando, estão saindo, as pessoas amacês que estão partindo, que estão chegando. Seria como num aeroporto ou como numa rodoviária nossa aqui mesmo. Aqui acima nós temos uma outra rodoviária, só que com mais vinculações, porque aqui temos a presença de algumas entidades próximas, cavaleiros, missionários, pretos velhos, aqui um casal de caboclos e um portal que liga diretamente à rodoviária universal. É para dar mais referência e para abranger um pouquinho mais. E dessa rodoviária, a pracinha mencionada pelo Ditinho, dessa rodoviária nós vemos aqui que ela tem, vamos dizer, ligações diretas com cavernas também. Aqui seria uma caverna isolada por uma rede magnética. Dessa rede magnética nós já partimos para as longas filas que começam a se formar no Canal Vermelho. São filas imensas, que a Tia Neiva, ela gostava sempre de falar sobre isso. E são filas que, aqui nós vemos o ataque uma espécie de águias. São seres que atacam essas filas e levam as pessoas. São espíritos que assumem formas características. Exatamente como eles pode se transformar num monstrinho qualquer, num sapo, num animal totalmente desvirtuado de uma realidade que nós conhecemos. Podem assumir também um acesso às roupagens como pássaros. Logo a seguir, nós temos o albergue. Um albergue diretamente vinculado à rodoviária universal, que daqui seria uma espécie de um hotel ou uma casa de repouso em termos físicos, porque já sai da rodoviária, você já vai direto para um albergue. Esses albergues estão no Canal Vermelho, né? Aí no albergue, saindo da rodoviária para o albergue, a criatura vai ser evidentemente tratada e orientada. Quando ela assumir uma condiçãozinha mais ou menos, aí ela já parte para suas origens ou para buscar uma evolução. E o interessante também mencionar sobre os albergues é que nós conhecemos uma criatura no próprio Ditinho, no livro do Ditinho, no livro em quadrinho, aliás, eu tenho o livro lá, quem quiser, né, fazer minha propagandinha também. O livro do Ditinho, ele mostra claramente o albergue de Irmã Lívia, que foi onde ele foi parar também, né? O Ditinho foi parar no albergue de Irmã Lívia e lá ela serviu assim de amparo para ele e acabou encaminhando ela, o vicário, e juntamente com o caboclo Ipuema, orientaram o Ditinho em sua caminhada evolutiva. Sobre essa região, nós temos isso aqui seria um conjunto, que parece um conjunto operacional, mas seria mais um núcleo de universidades. Essas universidades, elas existem no plano espiritual exatamente para a preparação dos espíritos, para que eles voltem à Terra ou voltem a outras dimensões ou outros sistemas planetários como missionários. Lá o cara, vamos dizer, ele se forma e a partir de então ele já parte para o trabalho de além do auxílio aos necessitados físicos, no caso, ou até espirituais mesmo. Acima nós temos uma cena que talvez seja uma coisa única, totalmente povoada por espíritos de luz, como caboclos, pretos velhos, cavaleiros, ciganos, toda a hierarquia está aglomerada aqui, com as presenças, a taça e aqui como é que chama isso aqui? Não, a chama da vida, exatamente, mas me passou essas duas formas aqui.
Aqui sobre esse canal, nessa região, nós temos um indivíduo totalmente perdido num vale, com a mão na cabeça, totalmente desesperado. Voltando, descendo um pouco, temos um jaguar fazendo a preparação, ele emitindo a força dele, ultrapassando essas dimensões. Todas essas dimensões aqui são dimensões povoadas por espíritos de toda a natureza. Bandidos do espaço, seres totalmente atrofiados, formas que realmente são assustadoras. O jaguar, ele faz essa emissão, essa preparação. Quando ele emite, ele chega a um determinado portal de desintegração. A partir de então, essa força retorna, ele emite e recebe ao mesmo tempo uma energia, porque essa energia dele, ela serve exatamente para amparar, vamos dizer assim, apoiar certas criaturas que estão necessitadas nessas dimensões aqui. Neste canto aqui, nós temos uma vivência assim, toda deturpada. Seria uma caverna da pesada mesmo, e o pau tá quebrando aqui dentro. O negócio aqui tá feio. São espíritos realmente extremamente negativos. Nesse cantinho, uma cidade com características bem futurísticas, uma cidade vamos dizer assim, um plano de evolução que para nós seria muito grande, sendo habitada por criaturas que já atingiram um grau evolutivo muito bom, um grau evolutivo superior. Descendo, nós encontramos novamente as grandes filas. E o interessante dessa grande fila aqui são essas duas presenças. Dá um closezinho nesses dois aqui, que é exatamente Tia Neiva e Amanto. A Tia Neiva sempre falava muito no Amanto que ele era uma espécie de guia, não um guia turístico, mas era mais ou menos semelhante a isso aí. Mas ele levava a Tia Neiva, o espírito dela evidentemente, para passeios, para conhecimento, para contatos nessas dimensões. E lá ela, em companhia dele, ela deparava com essas grandes filas, que era uma coisa assim deprimente. Muitas vezes o cara está numa fila dessa aqui, achando que está caminhando, está evoluindo alguma coisa, e de repente ele não saiu do lugar durante dezenas de anos. Outros chegam aqui e encontram determinados, vamos dizer, pessoas que tiveram algum reajuste no plano físico, aí encontram um espírito desse, topa com um desse aqui, aí o camaradinha volta vamos dizer, ao início da fila, ou ao final da fila. Aí começa tudo novamente e vai indo, até ele cumprir determinado processo aqui, até atingir uma certa evolução. Outra pracinha, planos aqui do Canal Vermelho, povoamentos, um portal de desintegração, espíritos se encaminhando para esse portal de desintegração, porque a partir do momento que você atinge um portal de desintegração, você tem a possibilidade de ultrapassar dimensões, ou partir para uma outra dimensão. Aqui nós temos isso aqui seria conjunto de hospitais. São hospitais onde os seres são levados, tratados e encaminhados posteriormente para a evolução. Aqui seria um plano sublime, um plano de alta evolução. A presença divina, ela irradiando, emanando todos esses seres aqui, que já são espíritos, criaturas sublimes, criaturas puras, que talvez nem atuem mais como missionários, já estão partindo para outros sistemas. Neste canto, um outro conjunto que lembraria muito a China, a nossa China aqui do planeta, e uma presença divina, mas isso aqui seria uma espécie de uma origem também. Uma origem que, vamos dizer, que caracteriza muito, tem vinculações diretas, porque cada um de nós temos uma origem específica. Nós somos oriundos de várias regiões do nosso sistema, que esse sistema aqui estaria vinculado também ao Canal Vermelho.
uma cena de paz, de amor, de equilíbrio, aves, plantas. Claro que existe tudo isso nas dimensões paralelas. Um casalzinho aqui bem romântico, um outro plano sublime, englobando tudo isso aqui. Algumas criaturas de luz, são espíritos iluminados, e um plano de total equilíbrio. Abaixo, um outro portal de desintegração, um outro plano assim vamos dizer, outro ponto de transposição de planos, né? E aqui uma casa, uma vida pacífica e uma origem. São seres que convivem numa determinada origem, um plano. Aqui uma outra origem. Aqui um albergue. Filas. As filas novamente se formando. Nesse portão, nós vimos um portão e vimos algumas criaturas se materializando. Esses seres aqui estão se materializando para exatamente a transposição de planos. Outro albergue, as longas filas novamente que estão presentes em toda a parte do canal vermelho. Aqui um outro espírito totalmente desorientado. Mas o importante observar nesses espíritos que ele está desorientado, mas ele está só. Ele não está recebendo assédio ou ataque de alguma criatura inferior. É o que acontece com espíritos que muitas vezes eles partem sem conhecimento de uma doutrina, de uma vida pós-morte. Ele vai embora sem o conhecimento. Mas são espíritos bons, só que eles não sabem o que fazer dos seus destinos. Eles ficam aqui aguardando que exatamente uma entidade de luz de repente chegue e passe a orientá-lo. Esta origem, como a maioria das origens, o ponto que nós temos que observar aqui é exatamente essa piscina, que não seria uma piscina das convencionais, das que nós conhecemos aqui com água e tudo. É uma piscina que irradia, que ela emana uma determinada energia, uma energia que serve para o equilíbrio de seus habitantes, dos habitantes dessa região. É uma energia necessária para que... É como o nosso Sol em termos físicos. Sem o Sol, evidentemente, um ser orgânico jamais existiria, ele pereceria. Essas criaturas espirituais também precisam de focos de energia, de ponto para reabastecimento. E essas piscinas são exatamente esse ponto de energia. Claro que eles possuem muitos outros pontos para fortalecer a aura, para fortalecer o seu campo energético, mas essas piscinas existem em cada uma das regiões das origens. Todas as origens possuem esse ponto energético, ponto de enfoque. Aí praticamente nós terminamos o quadro, com esse segundo quadro, que é um quadro que foi pintado, se não me engano, em 2 ou 3 meses. E é um trabalho que eu acho que eu demorei mais, porque ele é bem mais minucioso do que o anterior. E por ser talvez um trabalho de uma importância, talvez não maior, mas mostra a vinculação direta do nosso templo do amanhecer com todos os planos espirituais. São vinculações, são portal de desintegração, são pontos vamos dizer assim, de vinculação que o médium ele tem que estar muito atento para isso. Porque o templo do amanhecer é uma grande amacê realmente, que ela tem ligação direta com todo o universo, com muitas dimensões, com muitos sistemas, vamos dizer, que o médium está muito longe de tomar conhecimento direto. A importância desse quadro é exatamente nesse aspecto. Ele mostra as vidas, as atuações das pessoas, o desempenho de cada um em termos físicos e principalmente as influências sofridas no físico, exatamente pelo lado, principalmente porque devido às circunstâncias atuais do nosso planeta,
nosso nível evolutivo, inclusive, nós observamos o seguinte: nós estamos vibrando de forma muito negativa, porque nós vemos o que? Mortes, fome, miséria de todo tipo, guerras. Esse tipo de atuação, evidentemente, atrai ou cria um tipo de energia similar à energia do Vale das Sombras. E, consequentemente, esse Vale das Sombras, nós geramos energia propícia para a atuação dos habitantes desse Vale da Sombra. Esse quadro, a importância dele é exatamente nesse aspecto. Agora nós vamos passar para o terceiro quadro, que é exatamente a história do Ditinho. É o autor da música, inclusive. Bom, você aproxima mais. Pode ir. Este é o terceiro quadro da série. Esse quadro ele tem uma história que eu diria não muito alegre, porque na época que a gente estava pintando, inclusive foi o quadro exemplo acho que para todos nós, e a evolução dele, inclusive, o que ele enfrentou após a morte, após o desencarne, foi algo assim muito bonito. De certa forma, é claro, porque ele conseguiu atingir uma evolução. Portanto, vamos partir pela história dele. E já vemos os dois, ele e o amigo dele, que é o Antônio, o Ipuena, Cacique Ipuena, e algumas pessoas, alguns espíritos aqui atrás. Aqui é bom frisar que eles estão no plano espiritual. Eles estão escolhendo os pais, ou quem serão seus futuros pais, quando eles reencarnarem. E aqui nós vemos o pai do Antônio, o casal de pais do Antônio, e aqui os pais, os que serão os pais do Ditinho. Existe um processo, evidentemente, para uma reencarnação, existe um processo de limpeza. O espírito é submetido a uma lavagem cerebral. Para isto, uma espécie de lavagem cerebral, que seria mais ou menos o que nós conhecemos aqui. Para isto, ele é submetido ao sono cultural. O sono cultural é exatamente para promover esta preparação, que é submeter o espírito ao esquecimento e posteriormente, para que posteriormente ele possa assumir uma nova vida sem os vínculos de situações antecedentes, como outras encarnações, para que não possa haver influência, para que ele, a partir do momento, ele possa delinear seu próprio destino através do livre-arbítrio e através das condições atuais de encarnação. Assim nós vemos aqui um casal de médicos, de enfermeiros espaciais, que são espíritos, evidentemente, e aqui uma cidade do interior de Minas, e um feto. É bom observar esse feto, que ele tem alguma coisa peculiar. Esse ponto preto não é uma falha, é a propósito, porque o feto do Antônio já reencarnaria com um problema de saúde. Ele viria com um elítrio, que consequentemente o levaria ao desencarne prematuramente. Agora, um outro relacionado a essa viagem prematura, dessa partida prematura, é bom a gente deixar claro o seguinte: aqui ainda no plano espiritual, voltando ao plano espiritual, o Antônio e o Ditinho assumiram uma espécie de pacto. O Antônio teria uma família com 3 filhos e a esposa. Ele morreria prematuramente, como já foi dito, e o Ditinho teria que assumir a esposa com os filhos. Esse era o pacto deles. Eles estão exatamente aqui falando exatamente a respeito dessa condição, desse pacto. Portanto, aqui nós vemos o feto do Antônio e o feto do Ditinho. O Ditinho, quer dizer, mostra que já está grávida aqui a mãe, quem será a mãe dele, é o casal. E aqui o Cacique Ipuena,
que está, vamos dizer assim, aprovando essa condição reencarnatória. Aí depois disso nós já mudamos o de quadro, porque nós já, vamos dizer, avançamos alguns anos. Aí nós já encontramos o Ditinho, adulto, e nessas alturas o Antônio já desencarnou. Nós vimos ele e o cacique Poena, ele adulto, aqui ele já passou pelo sistema de encarnação, já encarnou e já, vamos dizer, constituiu família e já desencarnou. Já o Ditinho continua encarnado. E aqui nós vemos o Antônio acompanhado do cacique e Poena. E vemos aqui este vermelho, o Ditinho, encontrando na Cinelândia com a Gilda. A Gilda era uma mulher da vida, ela uma pessoa de vida fácil, que vivia na Cinelândia, mas espiritualmente era a alma gêmea dele. Quando eles se encontraram, houve uma grande afinidade, aquela coisa toda, mas ela, por ser uma mulher, uma prostituta, não deu certo. Eles não conseguiram levar, vamos dizer assim, alguma coisa adiante. Tanto que ela está saindo aqui com outro indivíduo e o Ditinho ali, muita raiva. Aí, depois desse episódio, ele resolve abandonar a Gilda, que é a alma gêmea, e vai para a cidade do interior, que é exatamente a cidade onde o Antônio nasceu e casou. É essa cidade. Aqui nós vemos o Padre Juca. O Padre Juca, nessa cidadezinha, dessa cidade, ele foi o mentor espiritual, o mentor do Ditinho. Como havia sido programado, o Ditinho aqui está casando com a viúva do Antônio. Só que a vida deles não durou muita coisa, a harmonia não durou muito. Aqui nós vemos já o Ditinho desbofeteando a mulher, os filhos apavorados e atrás do véu interdimensional, o Antônio, acompanhado do cacique Poena, mostrando uma certa indiferença, porque ele, devido ao livre-arbítrio, mas o Antônio muito chateado com a ação do amigo, que está maltratando a família dele. Aí depois desse episódio, o Ditinho botou a família para correr. Aqui nós vemos ele com a garrafa de cachaça, muito bêbado e bem mal assessorado, né? Bem no sentido totalmente antagônico. Ele está muito mal assessorado aqui por essa criatura que é um sofredor, um Exu, uma criatura de terrível, um cartola. E ele obsediando o Ditinho e o Ditinho expulsando a família, que é a mulher e os 3 filhos do Antônio. Depois disso ele voltou à vida de boemia, que ele sempre teve tendência para isso. Agora, nesse quadro aqui, nós vemos o Ditinho aqui, acompanhado por alguém, um ambiente de bar. E no ambiente de bar, é bom que a gente destaque essas 3 figuras, que são seres espirituais, das trevas, evidentemente. E mostra que a assistência em bares e prostíbulo, e seja lá o que for, a assistência é exatamente essa aqui, ó, que o indivíduo tem, o apoio que ele tem é exatamente dessas criaturas, que sempre estão presentes, usam o magnetismo exatamente desses ambientes para se fazerem. Aqui nós vemos uma mesa de jogo e a assessoria espiritual inferior aqui sobre os jogadores. E aqui está o Ditinho. Mas aconteceu entre esses episódios, antes do desencarne dele, nós voltamos aqui a esse quadro de baixo, que esse quadro mostra ele, o apego, certo materialismo que ele tinha, e o apego principalmente um chinelinho dele, que a Tia Neva sempre falava nesse chinelinho. Está ele aqui calçando o chinelo. E o Padre Juca, que ainda estava encarnado nessa época, sempre aconselhava o Ditinho, sempre tentava, vamos dizer, reverter aquela trajetória negativa dele, mas ele botando a mão no ouvido aqui, fingindo que não estava nem aí para aquilo. Embaixo, nós já vemos o desencarne do Padre Juca, e um detalhe interessante é a polaridade, a inversão de polaridade. Ele com a cabeça para lá e o espírito dele com a cabeça para cá. Já houve aqui, ó, vamos dizer, o desvínculo psicossomático.
aqui o Ditinho no velório, aí alguma assistência. E assim foi. O Ditinho, ele, depois disso, ele continua a sua trajetória pervertida, voltando para bebida, bares, aquela coisa toda, né? Prostitutas e jogo, até que um dia, num desses ambientes, sai uma briga e nós vemos o Ditinho aqui morto. Morreram 2 pessoas, policiais e enfermeiros, e aquele clima de homicídio, né? E o Ditinho desencarna aqui. Só que após esse desencarne, ele passa, o espírito dele não vamos dizer assim, parte para o outro